Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo varia da hora que você está acompanhando esse conteúdo. E olha, hoje vai ser sensacional. Porque aqui, quem fala juntamente ao menino, não sendo somente ele, sou eu, o próprio espírito que ajudou a editar esse livro. Eu sou Ramatiz. E eu vim hoje aqui para ajudar e para completar os ensinamentos que eu trouxe. Nós vamos estar realizando essa série. A série com esse livro de agora, Resgate nos Umbrais, onde iremos aprender de tudo relacionado aos umbrais do planeta Terra e até um pouco sobre outros. Iremos aprender um pouco mais sobre seus sistemas, como funcionam, sobre quem habita lá, comportamentos, como é o local, sua infraestrutura, por aí vai. Tudo bem? Podemos começar? Iremos iniciar pela introdução, tá? Esse vídeo é totalmente focado na introdução do livro, que já tem muito conhecimento. Não pule a introdução de livros espirituais, tá bom, meus filhos? Começando. Primeiramente, o capítulo começa com eu explicando um pouco sobre como os umbrais são confundidos erroneamente com o inferno. E bom, as coisas não são bem assim. Os umbrais, na maioria das vezes, para alguns espíritos, servem como uma espécie de parada obrigatória para todos aqueles que retornam recentemente ao mundo espiritual ou que estão até iniciando seus preparativos reencarnatórios, tá? São regiões de adaptação vibratória e nesses umbrais existem muitas colônias especializadas nesses processos. Por que que isso acontece, Rama? Primeiramente, é legal a gente pensar o seguinte, que tudo varia da evolução do espírito. Existem espíritos que ao desencarnarem, meio que perdem a consciência e quando despertam estão numa colônia espiritual, numa dimensão de alto padrão vibracional e tudo mais. Mas existem outros que não estão preparados para essa mudança repentina de energia, de sentir. E como muitas vezes os umbrais e regiões astrais aqui do globo são extremamente semelhantes ao mundo reencarnante físico e tem uma vibração semelhante, algumas vezes um pouco pior, é uma região de mais fácil adaptação pós-desencarne. Você sacrifica menos a consciência do espírito. Consegue compreender? Então, esse é um dos intuitos dos umbrais. A gente tem muito costume de atrelar um umbral a regiões de sofrimento. E de fato, algumas camadas dimensionais vibracionais dos umbrais, algumas dimensões, elas são sim de sofrimento. Mas outras possuem, apesar de ter espíritos em sofrimento naquele local, também possuem outros princípios, outros propósitos. Tudo bem? Existem albergues, bases, certo? Casas e várias instituições da luz, de desencarnados trabalhadores da luz, que auxiliam esses espíritos. Tudo bem? Tanto para a reencarnação quanto o pós-desencarne recente. Tudo bem? E continuando, mais um dos principais conhecimentos que foi passado aqui são como os umbrais não possuem tanto tempo de vida assim. Eles possuem seu início um pouco antes dos tempos bíblicos, o tempo da Atlântida, certo, de Lemúria. E sua principal função era provocar o alocamento de diversos desencarnados, sem nenhuma lapidação moral, para uma região onde não atrapalhassem a ascensão vibratória que o planeta estava prestes a alcançar, tudo bem? Principalmente aí com a vinda do Cristo ao plano físico sem maiores dificuldades. Por que isso daí? No começo, pessoal, na época, o planeta ele havia sido tomado tanto em nível espiritual como em físico, encarnados por grandes criaturas, por grandes espíritos com pouca ou nenhuma lapidação moral, espíritos complicados, espíritos rebeldes, espíritos tiranos, tá?
espíritos extremamente complicados, espíritos dominadores, certo? Claro, existiam seres humanos centrados e de bom caráter, mas eles não conseguiam ter muito poder sob a opressão que eles tinham, a violência que eles sofriam, tudo bem? Porque aqueles que não possuíam tal caráter, eles impunham simplesmente o poder deles, a força, certo? Aí, com o intuito de fazer o retorno do Messias, o retorno de Jesus, foi necessário provocar uma espécie de exílio dentro do próprio planeta, onde muitos daqueles que estavam simplesmente soltos na esfera astral ou em dimensões vibratórias perto da física, eles foram isolados por um bom período de tempo, certo? É sempre legal a gente notar a importância dos umbrais. Se vocês verem nessa época, se Jesus tivesse sido encarnado no meio de todos esses espíritos extremamente complicados, a missão não teria sucesso, não teria êxito. Jesus seria massacrado em instantes, certo? Porque a maioria da população vibrava em sintonia com esses espíritos extremamente complicados, e vibrando em sintonia com esses espíritos extremamente complicados, elas seriam facilmente manipuladas e controladas para atacar Jesus de alguma forma, certo? Certamente Jesus seria muito prejudicado se essa espécie de exílio planetário não tivesse ocorrido, certo? Não foi um exílio planetário, foi um exílio dentro do próprio planeta, certo? Separaram esses espíritos, criaram uma dimensão mais ou menos base, dimensões base para esses espíritos, e ali foi só a questão da lei vibracional, certo? A lei de atração de vibrações. Se existia um polo, uma vibração, onde aquela base vibracional era muito forte, os espíritos que possuíam aquela tal vibração eram instantaneamente atraídos, certo? Para aquelas dimensões. E foi assim que foi sendo realizado esses exílios dentro do próprio planeta. Tudo bem? Quero que vocês imaginem só a dificuldade que teria sido para Jesus trazer os conhecimentos que ele trouxe com todos esses espíritos mal intencionados vagando pela esfera astral aqui do plano físico. Seria extremamente complicado, não seria? Portanto, esses exílios sempre foram acontecendo, e não somente uma dimensão sendo criada, um umbral sendo criado. Às vezes existia um umbral somente de Atlântida. Na época em que ela começou a ficar complicada, um umbral de Lemúria, da Babilônia, de uma nação, de um reino, ou de um aglomerado de reinos, de um povo, de uma cultura. Cada umbral tinha seus costumes, características e aparências diferentes. Conseguem compreender a complexidade, a tamanha variação dimensional que existe no órbito de vocês? É gigantesca, certo? Então, após esse exílio vibracional, o planeta ele conseguiu entrar numa frequência que permitiu não somente a propagação verbal dos ensinamentos de Jesus, como também a expansão vibracional, a energia daquele planeta, que atingiu todos os continentes, certo? Atingiu todos os continentes. Os ensinamentos do Cristo, a paralisação que ele conseguiu causar na época, expandiu tanto a consciência dos espíritos, tanto dos encarnados como de alguns desencarnados que restaram no plano astral daquele local, que a vibração ela simplesmente foi extremamente erguida. O padrão vibratório do planeta ele alterou um pouco, ele subiu um pouco, certo? Então olha só que interessante. Eu quero que vocês analisem a capacidade que somente um